Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia para meditarmos na palavra de Deus. O texto de hoje está em Jeremias capítulo 24, versículo 7, que diz o seguinte: Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Meus irmãos, aqui nós vamos falar sobre o trabalhar de Deus no coração das pessoas, no nosso coração. Aqui no texto de Jeremias, no capítulo 24, nós vemos que o povo de Judá, o povo de Deus, foi exilado, levado como escravo, levado em cativeiro para a Babilônia. E mesmo assim, Deus ainda estava com seu povo, pois o cativeiro, a destruição, o sofrimento e a derrota do povo de Deus, tudo isso foi consequência da desobediência, do pecado do povo de Deus. E vejam que Deus alertou o seu povo anteriormente por várias vezes. Deus concedeu oportunidade para que o povo viesse a se arrepender, pois Deus não deseja o mal do seu povo e nem tem prazer em ver o seu povo sofrendo. Porém, Deus é justo e a palavra de Deus não falha. Ele diz que a obediência gera bênçãos sobre nossas vidas, atrai bênçãos sobre nós. E o contrário disso, a desobediência, a rebeldia, atraem maldição, atraem coisas ruins, situações desagradáveis sobre nossas vidas. E foi isso que aconteceu com a nação de Judá, com o povo de Deus nos dias do profeta Jeremias. E olha que Deus usou vários profetas para alertá-los. Inclusive, Jeremias atuou em seu ministério profético por vários anos, por muitos anos, sendo usado por Deus para alertar o povo. E mesmo assim o povo permaneceu teimoso, com o coração duro, com a dura cerviz, conforme dizem as Bíblias de traduções antigas. Ou seja, um povo de coração duro, um povo resistente contra Deus, um povo teimoso. Mas graças ao nosso Senhor e nosso Deus, Ele é infinito em misericórdia, infinito em amor, e Ele tem prazer em perdoar aquele que verdadeiramente se arrepende. Por isso, conforme Ele disse através da boca do próprio profeta Jeremias, Ele tinha pensamentos de paz e não de mal para o seu povo, para lhes dar o fim que eles desejavam. É claro, tudo no seu devido tempo, pois pelo fato de eles terem pecado, a lei da semeadura tinha que se cumprir na vida deles. Ou seja, tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. Então eles plantaram rebeldia, plantaram desobediência. Então era necessário que viesse a colheita da destruição, a colheita da disciplina da parte de Deus, a colheita do castigo. Mas Deus estava observando tudo e tinha planos de prosperar aquele povo, de abençoar aquele povo e tirar eles do cativeiro. Mas existe algo aí muito importante, necessário que Deus fizesse na vida desse povo. Mais propriamente dito, no coração do povo, porque de nada adianta Deus nos prosperar financeiramente. Deus nos dá uma bela casa, um belo emprego, uma bela família, uma bela situação social, ministerial, nos dar saúde e termos tudo o que todo ser humano deseja, sem termos algo muito importante, um coração transformado. É sobre isso que estamos vendo aqui no versículo 7, capítulo 24 de Jeremias. Deus falou através do profeta o seguinte: Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. E vejam, conforme eu estava falando anteriormente, no versículo anterior, aqui no versículo 6, vejam o que Deus falou através do profeta para o seu povo.
olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a essa terra. Vejam que mesmo o povo estando em situação desfavorável por causa de seus próprios pecados, Deus tinha planos de fazer o bem, planos de paz. Aqui ele diz: eu vou olhar favoravelmente para eles, eu não vou ser contra eles, eu não vou trazê-los de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é amor, Ele deseja o nosso bem, Ele tem planos para nós, planos para nos prosperar em todas as áreas de nossas vidas. Mas é necessário uma transformação no nosso coração. E Ele é quem faz essa transformação. Mas é necessário também que nós venhamos reconhecer nossas falhas, nossos pecados, nos humilhar perante Deus, confessar a Ele os nossos pecados, pedindo a Ele perdão e pedir a Ele também transformação. Assim como o salmista pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de sermos transformados por Deus e pedir a Deus que Ele venha transformar os nossos corações. Deus, Ele faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E graças a Ele, Ele tem uma promessa. Essa promessa aqui, ela foi para os dias do profeta Jeremias, mas ela é válida também para os dias de hoje, para mim e para você. Então nós temos essa promessa. Deus, Ele vai nos dar um coração capaz de um coração capaz de conhecê-lo e saber que Ele é o Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Ou seja, toda a nossa vida depende daquilo que é gerado dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, do nosso ser. Nossas emoções, sentimentos, pensamentos, tudo isso vai resultar em atitudes. Atitudes essas que vão agradar a Deus ou desagradar a Deus. Por isso nós precisamos cuidar dos nossos corações, policiar o que está operando, o que está acontecendo dentro dos nossos corações, buscando e pedindo a Deus ajuda para purificar o nosso interior. E é necessário haver uma transformação, assim como Jesus Cristo falou com Nicodemos, e está lá no livro de João capítulo 3. Jesus Cristo falou para aquele homem: é necessário nascer de novo. E é isso que nós precisamos, de um novo nascimento, uma transformação no nosso coração, uma transformação na nossa mente, um novo ser, um novo homem gerado por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. E Deus nos promete isso: eu lhes darei coração capaz de conhecer-me. Aqui Deus está falando que vai nos dar uma condição no nosso coração na qual nós vamos ter capacidade de conhecer a Deus. Pois infelizmente, por causa do pecado, nós não conhecemos conhecer a Deus de forma plena, de forma completa. Nós até conseguimos caminhar, termos algumas atitudes, conseguimos nos aproximar de Deus, ter algumas experiências, experimentar algumas vezes a presença de Deus, fazer algumas coisas que agradam a Deus, mas infelizmente por causa do pecado nós ficamos limitados. O pecado que nos contamina e tão de perto nos rodeia, ele nos impede de que nós venhamos conhecer a Deus de forma verdadeira, assim como Ele deseja, conforme Jesus Cristo falou com a mulher samaritana, está lá em João capítulo 4. Na verdade, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai está à procura daqueles que assim o adorem. Mas para isso é necessário um novo nascimento. É necessário termos o coração transformado por Deus,
purificado por Deus. E se porventura alguém já foi transformado, já nasceu de novo, mas infelizmente tropeçou no pecado, caiu, está em alguma situação que está contradizendo a palavra, entristecendo o Espírito Santo, desagradando a Deus, graças ao Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de sermos perdoados por Deus. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta reconhecermos nossas falhas, os nossos erros, nos dirigirmos a Deus em oração, confessar a Ele as nossas falhas e os nossos pecados e pedir a Ele perdão. E pedir a Ele, conforme o salmista pediu: Senhor, purifica-me, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não retire de mim o teu espírito, não me deixe afastar da tua presença. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, ou seja, dias de oportunidade para arrependimento. Mas, como Jesus falou e está lá em João capítulo 15, sem Ele nós nada podemos fazer. Jesus Cristo falou: sem mim vocês nada podem fazer. Portanto, precisamos da ajuda de Deus e o Espírito Santo de Deus está querendo nos ajudar. Ele está tentando nos purificar, nos limpar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, buscando a face de Deus, lendo e meditando na palavra de Deus todos os dias, orando, estando em contato com Deus em oração diariamente, jejuando com frequência, nos esforçando para rejeitar as nossas vontades carnais, nos humilhando para agradar a Deus, algo que não é fácil, mas com o poder de Deus e com a ajuda de Deus, tudo é possível. E para aquelas situações mais críticas, Jesus Cristo falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus ele tem essa promessa para nós: eu lhes darei coração capaz de me conhecer e saber que sou o Senhor. Quando nós estivermos nessa condição, tendo um coração capaz de conhecer o Senhor e saber que Ele é o Senhor, aí sim nós saberemos quem nós somos e vamos tratar Deus como Ele merece, com respeito, com honra, com dignidade, com submissão, com gratidão, com fé e também com temor. E a promessa de Deus ainda continua no versículo 7, capítulo 24 de Jeremias: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Ou seja, o seu povo, nós, todos se voltarão para Deus. Nós usamos aquela expressão desviar-se dos caminhos do Senhor. Tal fulano, tal pessoa se desviou, não está mais na presença de Deus, não está mais nos caminhos do Senhor, está andando agora nos caminhos do mundo, nos caminhos do pecado, nos caminhos do reino das trevas. Mas quando há um verdadeiro arrependimento, quando a luz e o poder do Evangelho alcança as nossas mentes e os nossos corações, e quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo e somos verdadeiramente libertos por Jesus Cristo, nós retornamos para Deus. Nós mudamos de direção, fazemos uma conversão, uma mudança de direção, uma mudança de rota, de caminho e voltamos para os caminhos do Senhor, assim como Ele está prometendo. Pois eles se voltarão para mim de todo o seu coração. Aqui é muito atrativo, muito interessante o final desse versículo, aonde Deus diz que o seu povo vai se voltar para Ele de todo o seu coração. Pois no início do versículo aqui nós refletimos e eu comentei aqui que nós não conseguimos adorar a Deus, servir a Deus completamente de forma plena por causa do pecado, mas após a transformação que Deus faz na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e em todo o nosso ser, nós teremos condições e capacidade de nos voltar para Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus com todo o nosso coração.
E é importante isso aqui, essa expressão com todo o nosso coração. Uma vez perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? A resposta que Jesus Cristo deu foi essa: amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento, com tudo o que você possui. Ou seja, em outras palavras, amar a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração. Mas é necessário pedir a Deus que Ele venha nos transformar, tocar na nossa mente, tocar na nossa alma, tocar nos nossos corações, curar as feridas da nossa alma, arrancar de nós o orgulho que está dentro de nós, trabalhar em nós de forma que nós venhamos conseguir vencer as nossas próprias vontades pecaminosas, trabalhar em nós, pedir a Deus para que Ele venha tirar de nós o prazer pelo pecado, a atração pelas coisas do mundo, colocando em nós mais temor por Ele e pela sua palavra. Então aqui em Jeremias 24:7 nós temos essa promessa de Deus: eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com esta reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.